Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo de One Piece, capítulo 221. Ótimo. O vice-almirante Garp está aqui. Também estão o almirante da frota Sengoku e o almirante Kizaru. Estamos salvos. Um jovem fuzileiro falou, completamente aliviado. Os fuzileiros presentes se acalmaram ao notar a chegada de Garp, Sengoku e do almirante Kizaru. O homem de armadura vermelha os assusta um pouco. Sua aura não é de forma alguma inferior à de Yonko. Esse homem vai ficar sem sorte. Ele está enfrentando os indivíduos mais fortes do quartel-general da Marinha. De repente, Madara inclinou a cabeça para a direita enquanto um raio laser passou por sua cabeça e explodiu ao atingir o mar, provocando uma explosão enorme. O Sharingan de Madara seguiu a pessoa que atacou. Ao ver o rosto pervertido de Kizaru como de um tio, ele mostrou uma expressão de desgosto. Jovem, isso foi só um tiro de advertência. Se você está aqui para se render, agora é sua chance. Se não, você vai morrer. Kizaru falou de forma arrastada. Um raio laser se formou na ponta do seu dedo, pronto para disparar. Você deveria ser um dos almirantes Kizaru. Um usuário da habilidade da frutalogia que pode se transformar em luz à vontade. Madara comentou. Seu rosto me deixa chateado. Quando Madara terminou seu comentário, algo chutou Kizaru que estava prestes a disparar seu raio laser. Sua figura foi lançada para trás e colidiu com um dos prédios. Todos os presentes mostraram uma expressão incrédula. Eles se perguntaram, o que aconteceu com o almirante Kizaru? Por que ele voou de volta de repente e bateu no prédio? Nenhum deles notou o ataque. Afinal, é a habilidade Rinnegan de Madara Limbo. Somente pessoas como Garp e Sengoku que podem perceber o futuro sentiram sua presença. Sengoku, o semblante de Garp ficou solene. Sim, alguém tipo sombra invisível. Só no ponto de contato, eu senti. Sengoku respondeu. Garp, ele é forte. Sim. Naquele momento, Madara voltou sua atenção para Garp e Sengoku. Sentindo a aura deles, ele explodiu com uma forte intenção de luta. Mas ele foi parado por inúmeras partículas de luz que se formaram na figura de Kizaru. Ele estava sem nenhum ferimento. Assustador. Algo invisível me chutou. Kizaru com seu rosto miserável mostrou uma expressão de surpresa. Somente no último momento, seu haki de observação notou o ataque. Ele não esperava que o homem fosse forte e tivesse habilidades estranhas. Ele é forte. Não vai ser fácil. Kizaru fez um julgamento em seu coração. Por que todas as tarefas problemáticas caem sobre minha cabeça? Você é bom. Parece que não é exagero. Os almirantes da marinha são realmente fortes. Madara esticou os braços e as pernas como se estivesse se aquecendo. Ouvindo isso, os olhos de Kizaru se estreitaram. Com uma cara miserável, ele proferiu suas palavras icônicas. Parece que fui subestimado. Seu tom não é pequeno. Você foi chutado na velocidade da luz? Antes que ele terminasse de falar, a figura de Kizaru de repente se transformou em partículas de luz e apareceu diante de Madara em um modo leve com sua perna chicoteada em sua direção. Quanto ao Uchiha Madara, ele seguiu sem esforço os movimentos rápidos do oponente com seu Sharingan e contra-atacou com um chute. Bum! Um estrondo alto soou quando ambos os ataques colidiram. Os fuzileiros navais ao redor ficaram assustados, pois não conseguiam acompanhar os movimentos. Quando notaram Madara confrontando Kizaru sem demonstrar nenhuma fraqueza, ficaram chocados. Meu Deus! Esse cara bloqueou o chute de velocidade da luz do almirante Kizaru. Um fuzileiro naval exclamou. Inacreditável! Como ele fez isso? Este homem é tão forte. Ainda bem que temos o vice-almirante Garp e o almirante da frota Sengoku aqui. Esqueça os outros, o próprio Kizaru ficou surpreso com o reflexo e a força física de Madara para competir com ele igualmente. Naquele momento, ele notou a pupila escarlate de seu oponente. Por um momento, ele sentiu uma força estranha tentando invadir sua vontade. Não era forte o suficiente para encantá-lo. Kizaru imaginou que era a habilidade do seu oponente. Você tem olhos lindos, NE. Eles podem hipnotizar ou atacar o espírito de alguém, certo? Que habilidade fascinante. A coisa invisível também é a habilidade dos olhos? Em resposta às palavras de Kizaru, Madara fez uma série de selos com uma mão enquanto inspirava. Vendo sua ação, Kizaru elementalizou seu corpo pronto para recuar. Mas ele estava um passo atrasado. Estilo de fogo, chama destruidora majestosa. Reunindo o chakra, Madara expeliu um enorme fluxo de chamas intensas que queimaram tudo em seu caminho. A alta temperatura das chamas aterrorizou os fuzileiros navais e os forçou a recuar para uma distância segura enquanto as chamas começavam a dissolver o terreno. Ele pode cuspir fogo? A intensidade do ataque é similar à respiração de Kaido. Kizaru evitou o ataque desaparecendo e aparecendo bem longe do alcance do ataque. Ele fingiu estar assustado enquanto falava que poder destrutivo terrível. Percebendo que Kizaru escapou ileso das chamas, Madara murmurou pensativo. Parece que o ninjutsu é ineficaz contra usuários de Akuma no Mi Logia. Quando Kizaru ouviu as palavras, ele ficou surpreso por um momento e seus olhos mostraram uma expressão de surpresa. Você disse ninjutsu? Você é de Wano Kuni? Não. Madara recusou categoricamente. Ei, espera um pouco. Pode nos dizer seu nome e de onde você vem? Kizaru percebeu algo e perguntou. Como se esperasse que o oponente fizesse essa pergunta, Madara proclamou arrogantemente. Meu nome é Uchiha Madara. Gravem em seus corações porque em breve ele ressoará por todo o mundo. Para isso, você tem que deixar este lugar vivo, Kizaru proferiu, saltando alto no ar. Yasakani no Magatama. Com os braços cruzados à sua frente, ele começou a disparar uma torrente de partículas de luz mortais que bombardearam Uchiha Madara com força devastadora. Encarando os raios de luz de Kizaru, Madara bufou. Muito chamativo. Seus 3 olhos Tomoe e Sharingan se transformaram em um par de Mangekyou Sharingan. Ele falou Suzano. Chakra azul surgiu ao redor de seu corpo. Uma estrutura esquelética tomou forma, seguida por músculos e pele.
Em pouco tempo, um humanoide é moldado com armadura envolvendo-o para maior proteção. Naquele momento, os raios laser de Kizaru atingiram o Susanoo. Boom! Explosões começaram a acontecer quando os ataques começaram a atingir o Susanoo, desencadeando ondas de choque destrutivas. Após 1 minuto de bombardeio, a fumaça e a poeira se dissiparam, revelando o poderoso Susanoo ileso do ataque do almirante Kizaru. Isso chocou a todos. Nenhum deles conseguia acreditar no que viam. Como isso é possível? O que é esse gigante estranho? Sua defesa é assustadora. Garp pensou em voz alta. Seja o que for, estamos em apuros. O inimigo é muito mais poderoso do que pensávamos. Sengoku cerrou o punho. Capítulo 222. A defesa deste gigante azul é muito mais aterrorizante do que ele imaginava. A figura de Kizaru se materializou ao lado de Garp e Sengoku. A defesa dele é terrível. Dessa vez, ele não estava fingindo. Vocês me decepcionaram. É só o começo, então não tenham medo de mim ainda. Ainda há tempo. Dizendo isso, Madara cerrou o punho, transbordando chakra. O gigante azul se transformou conforme crescia, desenvolvia pés e se levantava. Com quase 70 metros de altura, sua estatura imponente sombreava o próprio Marineford. Os soldados da marinha ficaram completamente chocados e assustados. Olhando para o enorme gigante azul, choque, medo e desespero emaranharam seus corações. Esqueça-os, até Kizaru, Garp, Sengoku e outros oficiais de alto escalão ficaram atordoados com a façanha de Madara. Se eles soubessem que essa não era a verdadeira força de Madara, seus corações poderiam parar de bater. Com os braços cruzados, Madara estava dentro da proteção de diamante do Susanoo. Vocês têm a sorte de testemunhar o poder do Susanoo. Desculpe, acho que vocês não sabem nada sobre o Susanoo, então deixem-me esclarecer um pouco para vocês. Esta é a técnica ocular definitiva que materializa um enorme chakra e forma um gigante corpulento para lutar. Em seu estado completo, Susanoo tem o poder dos deuses, simbolizando a destruição pura. Há um ditado que diz, enquanto você vir o Susanoo com seus próprios olhos, você inevitavelmente morrerá. Madara explicou sem esconder nada. Ele não é Madara se não mostrar sua força. Sengoku-san, o que vamos fazer? Não acho que consigo dominá-lo sozinho. Kizaru perguntou de forma descontraída. Garp, acho que está na hora de esticarmos nossos velhos ossos, comentou Sengoku brincando. Hahaha. O que você está dizendo, Sengoku? Embora o oponente pareça forte, não requer que o almirante da frota de fuzileiros navais lute. Eu sou mais do que o suficiente. Garp jogou sua capa e deu um passo à frente, esticando o pescoço e esfregando o punho contra a palma esquerda. Enquanto Garp se preparava para a batalha, Sengoku comandou os fuzileiros navais. Equipe de elite, avance. Outros, recuem e mantenham uma distância segura. Deixe-me começar. Kizaru assumiu a liderança ao se transformar em partículas de luz, ele atacou Madara, bombardeando-o com raios laser, mas dessa vez seus ataques estavam imbuídos de haki de armamento. Boom! Após a colisão, os raios laser explodiram. Diferentemente da última vez, o poder de fogo dos raios rachou Susanoo. Atacado por inúmeros raios laser, o gigante azul foi forçado a dar um passo para trás. Oh, impressionante! Madara ficou surpreso e estabilizou Susanoo enquanto seu chakra restaurava as rachaduras no Susanoo. Imbuído com haki de armamento, o poder dos ataques foi aumentado para outro nível. Haki é uma coisa milagrosa. Madara refletiu. Assim que ele equilibrou o Susanoo, uma figura velha apareceu na frente. Não é outro senão Garp, o herói da marinha. Com o punho envolto em Busushoku Haki, Garp desferiu um soco enquanto a força do ataque atingia diretamente a região do estômago do Susanoo. Para choque de Madara, uma força opressiva explodiu quando o punho de Garp atingiu Susanoo e o fez voar para trás, enquanto grandes rachaduras se formavam nele. Madara junto com Susanoo foi forçado para a área do mar antes da baía de Marineford. Estabilizando sua figura, Madara canalizou o chakra para a sola do Susanoo para que ele pudesse ficar de pé no mar. Ondas turbulentas do mar varreram todas as direções enquanto Susanoo de Madara se acalmava. Apenas uma única ação do Susanoo carrega flutuação assustadora e poder destrutivo. Que poder defensivo aterrorizante. Acho que a maioria dos ataques são ineficazes contra ele. Garp comentou, pousando no chão. O vice-almirante Garp é poderoso, comemorou um fuzileiro naval. Mas essa coisa aguenta uma surra. Ela é imune até mesmo ao punho de Garp-san. Naquele momento, algumas pessoas com olhos aguçados notaram Madara parado no mar. Ei, o que está acontecendo? Ele não é uma potência de fruta demoníaca. Por que ele não tem medo da água do mar? Madara, que estava na defensiva até agora, de repente mudou seu comportamento, o que surpreendeu os outros. Sua visão travou no almirante enquanto ele acenava com a mão direita. Seguindo, o Susanoo azul acenou com a mão direita enquanto uma faca gigante feita de chakra azul se condensava. Com um pensamento, a espada gigante balançou em direção a Kizaru que estava perambulando por ali. Com um som de SHHH, a espada rasgou o ar. Kizaru ficou surpreso e instintivamente desviou do golpe elementalizando-se, mas... Bam! O ataque atingiu Kizaru, cuja figura se deformou em um C antes de voar para trás e colidir com o prédio do quartel-general da Marinha. Almirante Kizaru, o que aconteceu? Essa mudança repentina horrorizou os fuzileiros navais, que consideram os almirantes acima de todos os outros. Achei que o homem não conhecesse haki, pois ele não usou até agora. Um contra-almirante exclamou. Não é haki. É outra coisa, mas seja lá o que for, pode machucar usuários de logia. Um vice-almirante com boa observação comentou. Kizaru se levantou e saiu da ruína feita quando ele caiu. Seu estado era impróprio de um almirante, espancado. Ele estava ferido com sangue escorrendo dos lábios e um corte profundo no estômago. Ainda assim, seu ferimento não era fatal nem sério. Quando ele se atualizou ao lado de Garp, ele foi repreendido por este último. Kizaru pirralho, fique aqui e proteja os jovens. Se você for espancado novamente, isso vai desmoralizar os fuzileiros navais.
Como Z sempre diz, você confia demais no seu poder de fruta. Você ainda precisa de treinamento. Kizaru não discutiu. Ele não deveria ter subestimado seu oponente e relaxado. Após repreender Kizaru, Garp enfrentou Madara sozinho. Um leve sorriso se manifestou em seu rosto. Depois de um longo tempo ele encontra uma emoção. Seu ímpeto de luta irradiou. Sentindo o ímpeto avassalador, Madara ficou sério enquanto refletia. Este velho é forte. Garp olhou para o Susanoo com quase nenhum arranhão. Durabilidade impressionante e pode ser restaurado. Ele pensou consigo mesmo observando o Titã Azul. Ele saltou para cima enquanto puxava seu braço direito para trás, instintivamente. Seu punho estava coberto de haki preto dentro do movimento. Vamos ver como você reage. O vice-almirante gritou, enquanto um raio negro agora saía da própria mão. Agora no ar, Garp gritou Impacto Galáctico, enquanto estalava seu punho direito para frente com velocidade e poder mortais. Não houve nenhuma colisão, pois o haki conquistador de Garp permitiu que ele atingisse Susanoo sem tocá-lo. O verdadeiro horror aconteceu momentos depois do soco. Bum! Uma onda de choque massivamente poderosa irrompeu de seu punho, cobrindo um raio enorme e destruindo tudo em seu alcance. A onda de choque que irradia com relâmpagos negros viajou além da defesa impenetrável do Susanoo e esmagou Madara. Com um estrondo poderoso, Madara tossiu um bocado de sangue e caiu no mar, atingido pelo punho de Garp. Seu status vital era desconhecido. Ele não deveria ter subestimado os fuzileiros. Por outro lado, Garp pousou no chão com o braço abaixado e o haki preto radiante desaparecendo dele. Houve silêncio absoluto. O vice-almirante Garp é tão forte. Os olhos dos jovens fuzileiros brilharam em adoração. Capítulo 223. A figura de Madara afundou no fundo do mar, impulsionada pelo poder do punho de Garp. Ele não estava tão gravemente ferido quanto os fuzileiros pensavam. No último momento, sua habilidade Limbo o protegeu, resistindo à maior parte do poder. Saboreando a sensação, ele refletiu. Que batalha inebriante. A adrenalina de Madara bombeou depois de um longo tempo, sentindo a emoção do combate. Que poder mágico haki é. Aquele velho sabe dar socos. Ele deveria ser Garp, uma das pessoas mais fortes deste mundo. Sem Rinnegan, ele pode não ser páreo para eles. Eu me diverti hoje. Melhor não revelar todas as minhas cartas, vamos deixar para outro dia. É mais do que o suficiente para uma distração. Com um selo de mão, um clone de madeira se separou do corpo de Madara com parte de seu chakra. Olhando para seu clone de madeira, Madara ordenou. Mostre a eles o poder de Deus. Na superfície, as comemorações dos fuzileiros não duraram muito, pois o tremor repentino da superfície do mar chamou sua atenção. Apenas Garp não demonstrou nenhuma surpresa. O Susanoo azul emergiu da água em grande estilo, com o clone de Madara mostrando uma expressão arrogante. É a minha vez. É hora de vocês provarem o poder de Deus. No momento seguinte, Madara junto com seu Susanoo tece 3 selos de mão simultaneamente. Tengai Shinsei. Uma mudança aconteceu no momento seguinte, quando um enorme chakra surgiu do Susanoo. O movimento drenou mais da metade do chakra do clone de madeira de Madara. Enquanto os fuzileiros navais se perguntavam o que os selos de mão de Madara representavam, uma enorme sombra tomou conta de Marineford inteiro. Um enorme meteorito caiu do céu. Hehe ha ha ha. Um soldado da marinha riu, recebendo a morte de braços abertos. A enormidade dessa técnica fez com que os fuzileiros navais questionassem se ela poderia ser feita por humanos. Ele não estava mentindo. Ele tem o poder dos deuses. E nós irritamos os deuses. O medo da morte envolveu o Marineford como se toda a esperança estivesse perdida. Esqueça os outros, até Sengoku suou olhando para o enorme meteorito que é 3 vezes o tamanho da ilha Marineford. Marineford será destruída durante minha liderança? Mova-se. Do que vocês estão com medo? É uma pedra grande, um pouco maior que as montanhas que eu costumava socar para praticar. Garp rugiu e saltou em direção a ela. Seu rugido despertou os fuzileiros do medo e do estupor. Eles começaram a responder. Impacto Galáctico. Garp rugiu e socou com tudo que tinha, injetando todos os seus conquistadores e haki de armamento. Bum! Uma onda de choque massivamente poderosa irrompeu de seu punho, fragmentando o enorme meteorito. Mas o meteoro fragmentado se despedaçou em inúmeros outros e mergulhou. O velho fez o melhor que pôde. Garp murmurou, recuperando o fôlego. Quanto ao resto, ele acredita nos jovens. À medida que os fragmentos se aproximavam da superfície, eles brilhavam em vermelho devido ao atrito no ar. Todos, usem toda a sua força e destruam os fragmentos. Um único deles é o suficiente para arruinar o quartel-general da marinha. Sengoku rugiu e se transformou em um Buda dourado gigante. Ao mesmo tempo, Kizaru usou seus feixes de luz característicos e os disparou contra os fragmentos de meteoros em queda. Com controle preciso, ele sozinho destruiu a maioria dos fragmentos. Enquanto isso, os vice-almirantes e contra-almirantes usaram seus ataques mais fortes para destruir os restantes. Garp, que estava caindo após o ataque, aproveitou a oportunidade e chutou alguns dos fragmentos no Susanoo azul. O clone de Madara não tinha intenção de se esquivar, pois ele serviu ao seu propósito. Um grande fragmento caiu no Susanoo, destruindo-o junto com o corpo do clone. No último momento, Garp ouviu as palavras do clone de Madara. Nós nos encontraremos novamente, Marine. Não é ele. Algum tipo de clone. Garp franziu a testa e pensou, problema. Apesar dos melhores esforços dos fuzileiros navais, poucos fragmentos caíram em Marineford. O resultado foi... No dia seguinte, em sua mão, Sengoku segurava um jornal. Como a notícia vazou? Hein? Ele ficou furioso enquanto rugia e batia o jornal na mesa. Ela mostrava a imagem de Marineford destruída com o título. Os fuzileiros navais foram derrotados? Você não disse que tudo estava selado e ninguém saberia o que aconteceu aqui? Sengoku repreendeu. A sala de reunião feita temporariamente está lotada de oficiais de alto escalão da marinha.
Todos eles abaixaram a cabeça sem saber como a notícia vazou. Idiota! Que bastardo vazou a notícia? É Morgans. O rosto de Akainu fervia de raiva. Após os eventos, os almirantes da marinha foram chamados de volta. Arara, vai ser um problema. Kuzan deu de ombros. Droga! Os fuzileiros de alto nível cerraram as mãos. Foi causado por uma única pessoa, o Shia Madara. Eles ainda não conseguiam sair dos eventos de ontem. Eles sabem muito bem que quando essa notícia se espalhar, que tipo de tumulto isso causará no mundo, e como fuzileiros navais, eles serão envergonhados. Isso não está causando problemas para eles? O vice-almirante Tsuru pegou o jornal da mesa e o leu calmamente. Não foi divulgado pelo Morgans, um jornal local administrado por um chefe clandestino. Eles querem usar as notícias para criar desordem e lucrar com isso. Ela analisou e continuou. Mas em breve será adquirido pela Morgans e lançado ao mundo. Terá um grande impacto sobre nós. Ele ousa? Um vice-almirante exclamou com raiva. Ele ousa. Tsuru respondeu suavemente. Mas não importava o quão bravos eles estivessem, as coisas não podiam ser mudadas. Eles só podiam aceitar os fatos e rapidamente pensar em contramedidas. O vice-almirante Doberman expressou seus pensamentos. Deveríamos emitir imediatamente uma declaração ao mundo exterior com o vídeo Denden Mushi, negando os rumores e notícias. Ao ouvir a proposta, os olhos de todos brilharam. Sim, apenas Marineford está danificada, não os fuzileiros navais. Eles têm fé inabalável na força e na justiça dos fuzileiros navais. Ok. Imediatamente organize tudo o que for necessário. Eu explicarei pessoalmente a situação ao mundo. Sengoku ordenou. Depois de lidar com a prioridade, eles continuaram a discutir o Shia Madara e como eles deveriam lidar com ele. Eles precisam caçá-lo para lavar essa vergonha. Ao mesmo tempo, a notícia chamou a atenção de Morgans e se espalhou rapidamente pela Grand Line e pelos 4 mares, fazendo com que todo mundo pirata fosse abalado. Como Sengoku e outros fuzileiros esperavam, a notícia causou um choque violento em todo o mundo, e os altos escalões do mundo prestaram atenção especial ao Shia Madara, enviando seus melhores para encontrá-lo e prendê-lo. Capítulo 224. Em algum lugar no Novo Mundo, o navio de guerra da marinha navegava no mar agitado. No convés do navio, Blaise olhou para o relatório recompensa enviado do quartel-general. Ele estava se divertindo. Cartas de recompensa. Nome: o Shia Madara, também conhecido como Demônio Escarlate. Recompensa atual: 2 bilhões e 210 milhões berris. Incidentes criminosos. Atacou e destruiu voluntariamente a nave do governo mundial, não deixando ninguém vivo. No dia seguinte, ele atacou Marineford abertamente e confrontou o almirante Kizaru, o almirante da frota Sengoku, o vice-almirante Garp e outros elites antes de sair ileso. Extremamente perigoso. Não se envolver em batalha sem um almirante. Habilidades. Poderes oculares misteriosos. Não confirmado se é uma habilidade de Akuma no Mi ou não. Proficiência em ninjutsu. Técnicas de clones ou algo do tipo. Em vez de dizer que é um cartaz de recompensa, a palavra correta seria relatório de inteligência, circulado apenas entre os principais oficiais da Marinha com força suficiente. Bem, deve ser o suficiente para desviar a atenção. Blaise pensou e desviou sua atenção. Ao contrário dele, Regis e Kuina foram pegos de surpresa ao descobrir que o quartel-general estava destruído. Este homem não é simples. Regis comentou, olhando para o cartaz de recompensas de Madara. Os olhos dele são diferentes. Kuina falou, achando o Mangekyou Sharingan eterno de Madara lindo. Diferentemente deles, o mundo encontrou Madara no recompensa pôster lançado pelos fuzileiros navais no jornal. Especialmente sua recompensa chocou muitos. A aparência e os feitos de Madara chocaram o mundo. Incontáveis pessoas importantes enviaram seus melhores esforços para procurá-lo, mas ele não estava em lugar nenhum. Com suas habilidades, ninguém conseguiria encontrá-lo se ele quisesse. Quanto a Madara, ele desapareceu sem incomodar a confusão. Ocasionalmente, ele revelava seu paradeiro para manter os fuzileiros navais e o governo mundial ocupados. Ele viajou pelo mundo apreciando paisagens completamente diferentes do mundo do Hokage. O tempo passou enquanto os eventos começaram a se desenrolar. Assim como na obra original, Piratas Novato e Supernova Ace se juntaram aos Piratas do Barba Branca. Depois disso, o 1520 devaneio aconteceu. Depois disso, não houve grandes mudanças que perturbassem o mundo já caótico. Houve uma paz incomum que incomodou alguns. Blaise também reduziu sua presença, patrulhando o mar como vice-almirante da marinha. Ele reuniu pontos de atributo ao derrotar alguns piratas de recompensas pesadas. Claro, houve uma época em que ele entrou em choque com o grupo Yonko Piratas do Cabelo Vermelho. Não atraiu muita atenção, pois a luta aconteceu em uma ilha inexplorada. Ele levou algum esforço para derrotar Shanks. Seu crescimento em Aoshoku Haki impressionou Blaise. Isso lhe rendeu alguns pontos de atributos gratuitos. Há momentos em que alguns piratas arrogantes vêm procurá-lo voluntariamente para reivindicar o título de o homem mais forte do mundo. Como resultado, eles foram mortos ou enviados para Impel Down. Assim, 2 anos se passaram. Linha do tempo, 1522. Hoje Blaise recebeu a notícia do quartel-general de que algo aconteceu nos piratas do Barba Branca. Um sujeito chamado Teaz matou o comandante da 4ª divisão, roubou a fruta e fugiu da tripulação. Depois disso, o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, Ace, partiu sozinho para encontrar Teaz, que traiu seu pai. Já que Teaz adquiriu a fruta escura, então Luffy pode ter zarpado já. Os olhos de Blaise se estreitaram. É hora de fazer isso. Lendo o relatório, Regis exclamou. Essa pessoa chamada Teaz é louca. Ele matou seu próprio tripulante por uma fruta do diabo. Não acho que ele seja louco, mas extremamente astuto, comentou Kuina. Depois de 2 anos, ela amadureceu e se tornou uma mulher justa, alta, com um físico robusto e atlético. Bastava um olhar para que todos notassem sua aura afiada.
Sob os cuidados de Blaise, sua força passou por uma transformação incrível, e o novo mundo ajudou a polir suas habilidades. Até mesmo os almirantes achariam difícil derrotá-la. Ela desenvolveu bem sua Akuma no Mi Haki. Por quê? Perguntou Regis. Primeiro, essa pessoa matou o comandante da divisão dos piratas do Barba Branca em silêncio, sem alertar os outros. Então, ele é forte. Segundo, ele matou um membro da tripulação mesmo depois de conhecer a personalidade de Barba Branca. Ou seja, ele tem um objetivo claro e sabe o que está fazendo. Queen analisou. Aplausos. Ao ouvir sua análise, Blaise bateu palmas. Maravilhoso, Queen. Boa observação. Caminhando em direção ao casco do navio, Blaise falou enquanto olhava para o horizonte distante. Estejam prontos, rapazes. O mundo vai mudar. Ouvindo suas palavras, Regis e Queen endireitaram suas costas. Estamos fazendo isso agora, Blaise-san? Como confidentes próximos de Blaise, eles sabem de alguns de seus planos. Bem, não agora, mas em breve, dentro de 6 meses ou algo assim. Blaise comentou e sorriu. Vamos lá ver como está indo tudo. Com isso, Blaise, Queen e Regis partiram. Como seu destino é o céu, a nuvem nem de Blaise Pequeno Branco os ajudou na viagem. No caminho, Blaise olhou para seu painel de status. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 79,9, 2.996 3.000. Fruta do Diabo, 79,9. Haki, 84,6. Ponto de atributo livre, 10, 5, 20,5. Não houve uma grande mudança em seus atributos. Tanto seus atributos Akuma no Mi quanto Haki aumentaram de 2 a 3 pontos, enquanto sua constituição ficou em 79,9. Enquanto isso, ele acumulou mais de 10 pontos de atributos livres que cresceram de 10,5 para 20,5. Ele ganhou 3 pontos por derrotar Shanks e seu grupo, 3 de Garp e 2 de Kizaru no contexto de sparring, enquanto os pontos restantes foram coletados ao longo de 2 anos ao derrotar piratas. Não foi fácil para ele ganhar esses pontos. Apenas piratas com uma recompensa de 1 bilhão lhe rendem pontos e ele derrotou a maioria dos conhecidos. Para juntar mais pontos, ele só pode ir para Impel Down. Seu sangue de Deus está a apenas 4 gotas de completar a transformação. Ele não sabe que tipo de mudança isso traria. Ele estava cheio de expectativa. Em mais ou menos 1 hora, eles chegaram a uma ilha que pairava no ar com o apoio de nuvens. A ilha era tão grande quanto Marineford, com uma superfície plana e alguns edifícios. O nome da ilha é Dawn, nomeada e criada artificialmente pelos poderes de Blaise. Ele está usando este lugar para criar uma força própria. Cerca de milhares de soldados podiam ser vistos treinando no centro da ilha, supervisionados pelos revolucionários Sabó e Koala. Mesmo entre os revolucionários, apenas Dragon, Sabó, Koala e Kuma conhecem este lugar. Do lado de Blaise, Queen, Regis, Hancock e Madara sabem sobre ele. Ao vê-lo chegar, Sabó o cumprimentou. Blaise-san, já faz um tempo que você veio. Dragon-san partiu há alguns dias. Enquanto isso, Koala cumprimentou Queen. Elas se tornaram amigas próximas ao longo desses 2 anos. Uau! Queen, você cresceu mais alta de novo. Mas eu ainda pareço a mesma. Quanto a Regis, ele ficou ali sem jeito, sem ninguém lhe prestando atenção. É por isso que odeio este lugar. Como vão as coisas? Blaise perguntou a Sabó. Ótimo. Estamos prontos. A excitação podia ser vista no rosto de Sabó enquanto ele cerrava o punho. Se tudo correr bem, podemos destronar o governo mundial. Onde está Madara? Blaise perguntou. Capítulo 225. Ele está lá atrás, supervisionando a competição entre o Esquadrão Demoníaco. Sabó respondeu. Esquadrão Demoníaco. Isso trouxe um sorriso bem-humorado ao rosto de Blaise. Foi ideia de Madara, já que ele escolheu a dedo 20 pessoas que eram as melhores entre os milhares de recrutas. Ele fez isso por impulso para aliviar o tédio, mas acabou se tornando algo que nenhum deles esperava. 2 anos atrás, eles recrutaram milhares de pessoas de todo o mundo para criar uma força. Eles só não recrutaram ninguém além de pessoas afetadas pelo governo mundial, piratas ou fuzileiros navais. As pessoas com determinação para mudar o mundo. Com o Sharingan de Madara, o processo de triagem foi tranquilo, sem agentes disfarçados ou traidores. Claro, chamou a atenção do governo mundial e dos fuzileiros navais. Mas com o revolucionário Blaise e Madara trabalhando juntos, tudo correu bem. Eles recrutaram cerca de 2.500 pessoas e começaram a treiná-las para serem melhores combatentes e agentes de inteligência. Depois de 1 ano, cerca de 1.500 delas foram despachadas para 4 mares e a primeira metade da Grand Line. Todos eles se alistaram na marinha. Para não chamar atenção, eles esconderam sua força e ficaram na posição inferior como recrutas marinheiros ou primeira classe. Quanto às 1.000 pessoas restantes, elas ainda estão aqui. Algumas delas com bom conhecimento até aprenderam Haki. Elas não devem ser subestimadas. E o rosto de Sabó tornou-se solene enquanto ele continuava. Tivemos intrusos alguns dias atrás, apenas um dia depois que Dragon-san partiu. Oh, Blaise não ficou surpreso. SCP-0? Ilha Dawn não foi tão fácil de invadir, pois a ilha inteira estava cercada por um campo de calor por Blaise. Sem sua percepção, é difícil pisar na ilha. Mas com as habilidades raras da Akuma no Mi, isso pode ser feito. Sim, eles apareceram de repente, sem nenhum alerta, como se tivessem se teletransportado para cá. Sabó descreveu o processo. Felizmente Madara-san estava aqui. Ele era realmente poderoso, matando todos eles em poucos movimentos. O governo mundial vem tentando encontrar esse local há algum tempo. Quanto a como eles encontraram esse lugar, o palpite de Sabó é que eles seguiram o Uchiha Madara. Conversando, eles caminharam até o outro extremo da ilha. A ilha Dawn é separada em 2 por um enorme edifício no meio. Devemos mudar o local? Sabó perguntou. Deixe-os vir. Comigo aqui, eles não podem fazer nada. Madara comentou em um tom autoritário. Ele tem força para sustentar sua reivindicação.
Não importa. O governo mundial estará ocupado nos próximos dias, então eles não terão tempo para outra visita. Blythe respondeu depois de Madara com um sorriso. Olhando para Madara, ele comentou de forma brincalhona. Você mudou. Madara, eu não esperava que você instruísse e treinasse os jovens. Eu acho divertido. Resposta típica de Madara. Com os braços cruzados, Madara assistiu à disputa com seu Sharingan aberto. É Jax e Akira? Blythe perguntou. Não importa quantas vezes ele seja derrotado, ele nunca desiste. Um típico cara do tipo Naruto, você não concorda? Naruto? Que lembrança ruim. Madara bufou, mas concordou. Akira foi recrutada por Blythe. Ela nasceu na realeza, uma princesa, mas perdeu seu reino, seu pai, sua mãe e tudo que ela amava foi destruído em uma única noite. Ela foi capturada e mantida como prisioneira. Blythe a resgatou e a trouxe para cá. Por outro lado, Jax foi recrutado por Madara. Ele é um cara alegre com um espírito inflexível. Entre o esquadrão demoníaco, Akira e Jax são os melhores. Eles são usuários de frutas do diabo e proficientes em haki de armamento e observação. Akira é uma usuária da fruta Zoan, e também uma mítica, pois ela comeu Tori no Mi modelo, Pássaro Trovão. Ela pode se transformar em um enorme pássaro trovão com o poder do trovão. Quanto a Jax, ele é uma pessoa logia que comeu a fruta nuvem com o mesmo poder de trovão. Blythe trocou por ele. Como eles, metade do esquadrão demoníaco é usuária de fruta do diabo. Olhando para a luta deles, Blythe sorriu. Está tudo indo bem. É hora de melhorar minha força. Sabó, Madara, vim aqui para outro assunto importante. Não deixem ninguém me perturbar. Proferindo as palavras, Blythe desapareceu do local. A figura de Blythe apareceu em uma sala projetada especificamente para ele. Embora ele venha raramente, ele tem uma sala privada aqui. Ele precisa deles durante o tempo em que se concentra em produzir sangue de Deus. Sentado de pernas cruzadas, Blythe relaxou por algum tempo antes de prosseguir. Com o pensamento, ele começou a absorver a energia natural presente nos arredores. Como da primeira vez, ele fundiu a energia natural com sua energia vital, nem antes de usar seu haki para formar o sangue de Deus. O processo inteiro não levou mais do que 10 minutos. Ele se sentiu exausto com sua energia vital e haki estava esgotado ao mesmo tempo. Em sua barra de status, a contagem de sangue de Deus aumentou em 2.997 3.000? Faltam mais 3. Ele meditou para que sua energia vital e haki se recuperassem antes de repetir o processo. Um dia se passou. Um novo dia começou com o sol espreitando no horizonte distante. Naquele momento, Blythe finalmente produziu a última gota, aumentando a contagem de sangue de Deus para 3.000. Assim que ele completou o processo, uma transformação incrível aconteceu dentro de seu corpo. Seu sangue ainda era vermelho, mas tinha um brilho dourado ao redor deles. Eles exalavam uma aura sagrada, imaculada e refinada. Conforme o sangue de Deus fluía ao redor de seu corpo, ele trouxe uma transformação divina. Uma sensação quente apareceu, trazendo uma leve dor. No entanto, esse sentimento não o deixou desconfortável, mas o fez entender que algo mágico estava acontecendo em seu corpo. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma sensação de clareza. Era como se algo que estava bloqueando seu cérebro por um longo tempo tivesse sido quebrado. Foi uma sensação maravilhosa, uma metamorfose completa de corpo e espírito. A sensação durou alguns minutos antes de tudo voltar ao normal. Levantando-se, Blythe cerrou o punho sentindo o poder dentro de si, e notou as mudanças. Não houve uma grande mudança em sua aparência, mas todo o seu ser estava envolto em uma camada sedosa de aura prateada. Com o pensamento, a camada frágil penetrou em sua pele, desaparecendo da vista. Depois que seu físico atingiu o nível de meio-deus, seus poderes físicos atingiram o pico máximo. A sensação de excitação. Blythe queria rir, mas de repente se lembrou da cena da risada louca de Madara quando a outra parte ganhou vida e provou seu sangue. Não vai combinar comigo, eu acho. Capítulo 226. Quando Blythe invocou o painel do sistema para verificar seus atributos, ele ficou surpreso com as grandes mudanças. Nome, Blythe Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 100.0 meio-deus. Fruta do Diabo, 79,9. Haki, 87,6. Ponto de atributo livre, 20,5. Conforme seu físico alcançava o nível meio-deus, ele foi dotado de uma habilidade inata, proteção divina. É uma habilidade passiva que ativa se sua vida estiver em perigo. Uma vez ativado, ele não estará em perigo em poucos minutos. Quanto à extensão, Blythe não tem ideia e ele não planejou testar, porque a proteção perderá seu efeito depois de cumprir sua finalidade e levará meses para ser ativada novamente. Com sua força atual, quase ninguém pode ameaçar sua vida além de misterioso eu sou e armas antigas. Ainda assim, proteção divina é uma habilidade avassaladora que pode salvar sua vida em um momento crítico. Outra coisa que ele notou foi que ele ainda podia produzir sangue de Deus, mas não tinha utilidade para ele. No entanto, ele ainda pode usá-los para outros propósitos. Além disso, seu atributo Haki aumentou em mais 3 pontos depois que seu físico se transformou ao limite. Blythe então colocou sua mira em pontos de atributos livres, ele tem 20,5 pontos. Com isso, ele pode levar qualquer um de seus atributos Fruta do Diabo ou Haki, ao nível máximo. Depois de ponderar por algum tempo, ele decidiu maximizar seu atributo Haki. Neste mundo, Haki é o poder supremo, e maximizar sua Fruta do Diabo só lhe traz problemas. Se ele não tomasse cuidado, o poder do sol destruiria tudo. Bem, ele pode maximizá-los depois de ganhar pontos de atributo novamente. Pensando bem, Blythe elevou seu atributo Haki para 100.0? Assim que fez isso, sentiu uma pontada em sua mente enquanto seu espírito passava por uma transformação incrível. Quando seu Haki atingiu 100, sem que ele percebesse, o ar ao redor dele se torceu por um momento e ondulações foram em todas as direções. Seu Haki afetou tudo em um raio de alguns quilômetros.
Fluxos negros de energia brilharam ao redor, assustando todos os presentes na Ilha do Amanhecer. Antes que pudessem reagir, a pressão pura os nocauteou. Além de Sabó, Madara, Regis, Kuina e algumas pessoas fortes do esquadrão demoníaco, ninguém estava consciente. Até Koala perdeu a consciência. Droga, que haki forte. O que Blaze-san está fazendo? Um dos membros do esquadrão demoníaco disse com uma leve tontura. Não apenas ele, além de Kuina, Sabó e Madara, outros foram afetados pelo haki. Só para permanecerem de pé, eles tiveram que usar cada grama de sua força de vontade. Felizmente, o haki de Blaze desapareceu no momento seguinte como se nada tivesse acontecido. Caso contrário, eles teriam sido colocados de joelhos. Vocês estão bem? Sabó perguntou aos membros do esquadrão demoníaco e olhou para o quarto de Blaze. Eu acho que foi feito sem querer, considerando a força de Blaze-san. Ele não cometerá tais erros. Devo ir, tchê. Antes que Kuina pudesse terminar a frase, a figura de Blaze apareceu diante de seus olhos. Desculpe, pessoal. Foi minha culpa. Blaze se desculpou e perguntou. Ninguém se machucou, certo? Não é tão sério assim. Acho que eles estão todos nocauteados. Sabó respondeu. Felizmente foi um resquício da minha aura. Não há danos físicos. Caso contrário, esta ilha já teria desaparecido. Meu haki é muito poderoso. Blaze mais uma vez convocou o painel do sistema para dar uma olhada. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 100.0 Meio Deus. Fruta do Diabo, 79,9. Haki, 100,0. Ponto de atributo livre, 8.1. Depois de uma olhada, Blaze então mudou sua atenção para as pessoas. Sabó, quando todos acordarem, transmita minhas desculpas. Sabó assentiu. Você ficou poderoso. Madara comentou de repente com os olhos semicerrados. De Blaze, ele sente o cheiro do perigo. Isso significa que o outro lado tem força para matá-lo. Ele sabe que Blaze era forte desde o primeiro encontro, mas agora é diferente. Blaze-san, por favor, mostre-nos sua força. Você sempre nos ilude com razões ridículas, mas não hoje. Amplie nossos horizontes e mostre o poder do homem mais forte do mundo. Jax deu um passo à frente e gritou. Você? Primeiro, derrote a garota Akira, então você poderá falar. Madara o dispensou com palavras frias que perfuraram o coração do outro lado. Ao ouvir isso, a cabeça de Jax caiu como se estivesse deprimido. Isso trouxe risadas aos rostos de todos. Não é de se espantar que Madara o tenha recrutado. Sua personalidade é muito similar. Em Jax, Blaze vê a personalidade dos protagonistas. Ao mesmo tempo, sua força também é a melhor. Ok, vocês rapazes estejam prontos. A hora de encarar o mundo está próxima. Blaze insinuou. Treinem bem, vocês não terão essas oportunidades novamente. Eu voltarei depois de alguns dias. Depois de discutir planos futuros com Sabó e Madara, ele deixou Ilha Dawn com Kuina e Regis. Ele é um vice-almirante, não pode ficar muito tempo ausente de sua posição. Nos dias seguintes, Blaze praticou para se familiarizar com o aumento repentino de sua força. Depois de alguns dias, uma grande notícia se espalhou pela Grand Line. Um dos senhores da Guerra do Mar, Crocodile, foi derrotado. A razão por trás disso não foi publicada, mas qualquer um com olhos perspicazes pode ver o aumento das recompensas dos piratas do Chapéu de Palha. Enquanto Blaze aproveitava os últimos dias de paz antes da tempestade, um relatório de inteligência de um amigo interrompeu a calmaria. O governo mundial quer recrutar Edward V. Vil como senhor da Guerra do Mar para preencher a vaga deixada por Crocodile. Ao ouvir as notícias, os olhos de Blaze se estreitaram com a intenção de matar. Zephyr Sensei perdeu o braço durante o tempo em que foi teletransportado para o mundo Hunter x Hunter. Depois de voltar e encontrá-lo, ele se sentiu arrependido por não ter conseguido impedir que a tragédia acontecesse. Desde aquele dia, ele está procurando por Edward V. Vil. De alguma forma, ele não conseguiu encontrar a outra parte, mesmo com a inteligência dos fuzileiros navais. Está correto? Por que não recebi o relatório da sede? Blaze perguntou. Você acha que Sengoku-san não sabe que você está procurando pela outra parte? Gion, do outro lado da linha, perguntou de volta. Sim, parece que meu palpite é verdade. Blaze suspirou. Assim como ele pensou, o governo mundial tem algum tipo de conexão com a senhorita Booking ou Edward V. Vil. Diga-me a localização. Capítulo 227. Sala da Autoridade, Mary Geoise. Não consegue entrar em contato com o Esquadrão CP-0? A anciã Jai Garcia Saturno ficou pensativa ao ouvir o relatório do agente. Considerando a força daquele homem, podemos presumir com segurança que o esquadrão foi exterminado, comentou o ancião Topman Varkuri. Uchiha Madara. Sua origem é misteriosa. Ele é tão forte quanto Yonko, combinado com seu ninjutsu único, essa pessoa é muito difícil de rastrear e caçar. Estamos perseguindo-o há 2 anos e perdemos muitos bons agentes no processo. Finalmente localizarmos seu esconderijo e como suspeitávamos, ele está construindo seu próprio exército, disse o Elder Marcus Marte. Qual é o propósito dele? Se soubermos disso, podemos decidir nosso movimento. Se ele quiser jogar um jogo de pirata como os outros, não importa. Mas não podemos deixá-lo crescer e se tornar outro revolucionário que se opõe a nós. O ancião, portador da katana, expressou seus pensamentos. Se chegar a esse ponto, devemos aniquilá-lo a qualquer custo, disse o ancião Jai Garcia Saturno. Há também aquele Blaze. Ele está em silêncio há algum tempo. Acima de todos, ele é o mais perigoso. Se ele mostrar qualquer sinal de revolta, devemos usar tudo o que temos para eliminá-lo. Vamos esperar para ver. Não estamos sem opções. Ilha do Pântano, em algum lugar no paraíso. É uma ilha úmida, deshabitada e florestada. É imprópria para pessoas viverem, pois chove por quase 20 horas por dia. Apenas piratas com seu log pose travado nesta ilha tropeçam aqui. Mas agora, metade da ilha está devastada e vestígios de uma batalha podem ser vistos.
Sinto muito, mamãe. Edward Veeville se desculpou de um jeito chorão e irritado. Aos seus pés, Bookin, uma senhora baixa e idosa de cabelos loiros, batia em Veeville com sua bengala. Eu disse para você ter cuidado. Olha agora, você destruiu o navio pirata deles junto com o nosso e o afundou no fundo do oceano. Como vamos sair agora? Droga de chuva. Eu odeio isso. Bookin repreendeu. Eu vou proteger você, mamãe. Veeville cobriu Bookin da chuva com seu corpo enorme. Oh, você não é um menino doce? Mamãe te ama mais do que tudo. Bookin o elogiou com palavras doces. Mamãe, eu tenho uma pequena dúvida. Eu sou realmente filho do Barba Branca? Veeville perguntou o incerto. Você é. Você verá o quanto é parecido com seu pai quando conhecê-lo. Por que o papai não veio nos ver? Antes que Bookin pudesse responder, ambos notaram um lampejo de brilho dourado. No momento seguinte, uma figura com uma capa de fuzileiro naval magicamente apareceu no local. Isso atordoou Veeville e Bookin. Mãe, é um fuzileiro naval que matamos antes. Devo matá-lo em nome de Barba Branca? Edward Veeville brandiu sua naginata e perguntou. Por outro lado, Bookin suava ao ver Blaise. Se fosse qualquer outra pessoa, ela não se importaria, mas Blaise é diferente. Por que ele está aqui? Finalmente encontrei vocês, pessoal. Estou procurando seus rastros há algum tempo. Blaise riu. Depois de obter a localização de Gion, ele se teletransportou usando sua habilidade de fruta do diabo para vir aqui o mais rápido que pudesse. Olhando para Veeville, ele é um homem atarracado, com uma espessa juba de cabelos loiros e um bigode branco exageradamente longo. Blaise o acha dramático. Com quase 22 pés de altura, ele é mais alto e maior que o próprio Barba Branca. Ele realmente herdou o físico monstruoso do Barba Branca. Blaise refletiu. Veeville, vamos correr. Ele não é alguém com quem podemos lutar. Bookin pulou no ombro de Veeville e disse. Por que deveríamos correr, mamãe? Veeville perguntou estupidamente. Comigo aqui, você acha que consegue correr? Blaise levantou os olhos. Você não deveria ter machucado Zephyr-sensei. Se algo acontecer conosco, Barba Branca não deixará passar. Bookin ameaçou, mas ela sabia que isso não intimidaria o homem. Blaise riu. Sabendo que correr não é uma opção, Bookin ordenou. Veeville, ataque-o. Se quisermos sair daqui vivos, temos que matar esse homem. Além disso, ele derrotou seu pai uma vez. Ao ouvir suas últimas palavras, a expressão de Veeville passou por uma mudança. Com um olhar penetrante no rosto, ele perguntou. Você se machucou, papai? Que circuito cerebral estranho. Blaise não respondeu, pois sabia que a inteligência de Veeville era a de uma criança. Empunhando uma naginata similar à de Barba Branca, ele avançou e balançou a arma com força opressiva e barbaridade. O balanço rasgou o ar como manteiga e tentou cortá-lo. Encarando o ataque, Blaise simplesmente o bloqueou com seu dedo indicador esquerdo, sem nem mesmo haki. Com um físico de nível meio-deus, um ataque tão desajeitado sem haki não poderia machucá-lo. Forçando a arma para trás com um leve empurrão, Blaise pulou um pouco mais alto que a cabeça de Veeville e deu um soco cerrado. Bang! Com a colisão, o corpo enorme do oponente caiu no chão lamacento. O impacto e a força bruta por trás do ataque abriram crateras no chão e desencadearam uma onda de choque que interrompeu a chuva torrencial por um segundo antes de cair novamente. Diante de Blaise, Veeville é como uma criança sem forças para revidar. Veeville se levantou da cratera com sangue escorrendo da boca. Filho, você está bem? Bookin perguntou à distância. Um físico tão incrível, acho que é superior ao do Barba Branca. Se o palpite de Blaise não estava errado, Bookin criou Veeville ao conceber com o esperma do Barba Branca ou ele foi simplesmente clonado por experimentos do gene do Barba Branca. O governo mundial sabe disso? Com poder feroz, Veeville saltou da cratera e girou a naginata sobre sua cabeça enquanto seu corpo descia em direção a Blaise. Ao se aproximar, ele cortou sua arma verticalmente. Evitando o golpe com um passo lateral de forma casual, Blaise golpeou o ombro de Veeville enquanto um haki invisível se estendia de sua mão direita como uma faca e cortava a mão de Veeville de seu ombro. Sangue espirrou. Sua mão direita caiu no chão, tremendo levemente. Ah, mamãe, não consigo sentir minha mão direita. Gritando de dor, Veeville rolou no chão. Para o espanto de Blaise, depois de alguns segundos, Veeville parou de gritar e se levantou, com o nariz escorrendo. Agarrando a naginata com a mão esquerda, ele atacou novamente. SHHH. Sangue espirrou. A mão esquerda de Veeville fez um arco no ar antes de cair no chão. Ah, mamãe, não consigo sentir minha mão esquerda. Gritando de dor, Veeville rolou no chão. Depois de alguns segundos, ele mais uma vez se levantou. Mamãe, não consigo sentir as duas mãos, como devo atacar? Perguntou Veeville. Imbuindo seu braço com haki, Blaise deu um soco na cabeça de Veeville, deixando-o inconsciente. Matar esse tipo de pessoa é fácil, mas ele quer que eles sintam dor. Se ouvir que ele está com os braços novamente, cortarei as pernas dele e depois a cabeça dele, junto com a sua. Avisando Bookin, a figura de Blaise desapareceu do local. Assim que ele se foi, Bookin se aproximou de Veeville e acariciou sua bochecha. Meu filho. Mamãe, o papai vai me vingar? Eu duvido. Capítulo 228. Um mês se passou em silêncio. Regis, me conte o que está acontecendo ao redor do mundo. Blaise perguntou com um bocejo enquanto relaxava em uma poltrona. Blaise-san, é como você esperava. Algo está acontecendo no mar. Primeiro, Ruiva enviou um mensageiro chamado Rockstar com uma carta para contatar Barba Branca, mas este rasgou a carta de Shanks. Após a derrota de Crocodile, uma reunião foi ordenada para os senhores da Guerra do Mar restantes.
mas apenas 3 pessoas, Don Quixote do Flamingo, Bartolomeu Kuma e Mihawk, compareceram. Na reunião, Lafitte, um ex-oficial de paz do West Blue, veio recomendar Barba Negra no lugar do assento vago de Crocodile. Ele possivelmente se juntou aos piratas Barba Negra, mas o almirante da frota Sengoku rejeitou, dizendo que a posição de senhor da guerra não poderia ser dada a nenhuma pessoa sem nome. E ontem aconteceu isso. Dizendo isso, Regis entregou-lhe um jornal. A primeira página do jornal exibia a foto das ruínas esfumaçadas de Enies Lobby. Ao ver isso, Blaze sorriu. Faz um tempo desde a última vez que vi aquele pirralho do Luffy. Ouvi dizer que Garp Sam partiu para capturar esse pirata e acabar com sua jornada pirata. Com o vice-almirante Garp agindo, os piratas do Chapéu de Palha estão acabados. Regis comentou. Qual avô captura seu próprio neto? Blaze balançou a cabeça. Ele não estava interessado no jogo do avô e do neto. Regis então olhou para Kuina, pois sabia que o amigo de Kuina, Zoro, se juntou a esse grupo pirata. Kuina olhou para o cartaz de procurado de Zoro. Venha, Zoro. Eu vou esperar por você no topo. Eu não vou perder. E Shanks e Barba Branca? Há alguma notícia do encontro deles? Blaze perguntou o interessado. Como um terráqueo que assistiu One Piece, o primeiro confronto entre Barba Branca e Shanks poderia ser considerado uma cena épica. Já que ele tem essa habilidade, ele não pode perder isso. Bem, Shanks desapareceu de seu território enquanto a unidade de fuzileiros navais encarregada de vigiar seus movimentos não tinha ideia de seu paradeiro. Se nada der errado, Shanks entrará em contato com Barba Branca em 1 ou 2 dias. Regis expressou seus pensamentos e continuou. E recebi essa notícia de um velho amigo. Não recebemos nenhum relatório do quartel-general. Ou seja, o almirante da frota não quer que saibamos sobre isso. Eles sabem que o almirante da frota Sengoku tem medo que Blaze faça alguma coisa. Como se não tivesse ouvido as palavras de Regis, Blaze se levantou e ordenou que a unidade se apressasse, sabendo que havia menos tempo. Vamos, rápido! Não podemos perder o confronto entre 2 Yonkous. Vai ser divertido. Os lábios de Regis se contraíram ao ver essa cena. Sengoku-san vai me matar de verdade dessa vez. Ele não conseguia entender por que Blaze estava interessado na troca entre Yonko que ele já havia derrotado. No dia seguinte, a aparição de Blaze assustou a unidade da marinha encarregada de vigiar os piratas do Barba Branca e impedir que Shanks, o ruivo, encontrasse Barba Branca. Vice-almirante Blaze, não recebemos nenhum relato de que você está chegando. Você tem alguma ordem? Um contra-almirante desconhecido fez uma saudação padrão e falou de forma hesitante enquanto o suor encharcava sua testa. Ele estava lá em Marineford quando Blaze lutou e repeliu aquela enorme fera-dragão chamada Kaido. Embora Blaze parecesse simples, de pé na frente dele ele sentiu pressão mesmo como um contra-almirante. À vontade. Apenas cumpra seus deveres. Estou aqui apenas para assistir. Blaze dispensou o contra-almirante e olhou para o distante Moby Dick. Faz algum tempo que não vejo Barba Branca. Percebendo o haki do outro, Blaze o achou fraco. Ao mesmo tempo, no navio Barba Branca, alguém notou Blaze. Oyaji, é ele. Vice-almirante Blaze, ele está aqui. O quê? Isso criou um leve pânico e amargura. Eles não vão esquecer esse homem que derrotou seu pai. A derrota os fez parecer fracos e trouxe inúmeros problemas para os piratas do Barba Branca. Não se preocupe. Pelo que parece, ele não está aqui para lutar. Marco falou após observar a ação de Blaze. Ele deveria estar aqui para assistir à diversão entre mim e aquele garoto Shanks, pensou Barba Branca. Naquele momento, um soldado da marinha gritou da torre de vigia. É o navio dos piratas ruivos. 7 horas. A chegada deles deixou a atmosfera tensa enquanto Blaze observava com interesse a nave ruiva se aproximando lentamente. Ele puxou um lanche do nada e começou a mastigá-los. Chefe, é Blaze. Lucky Rose informou Shanks. Devemos dar uma corrida? O que ele está fazendo aqui? Shanks saiu de sua cabine e olhou para Blaze. Não há necessidade. Ele não deveria estar aqui para lutar. Ben Beckman, que conhecia a personalidade de Blaze, adivinhou. Bem, então podemos ignorá-lo. Vamos encontrar o Barba Branca. Shanks ordenou. Enquanto seu navio passava pelo navio da marinha, Blaze sorriu e acenou para Shanks como se estivesse cumprimentando um amigo. Mas, todos no navio do cabelo ruivo estavam em alerta máximo. Eles conheciam Blaze bem, ele não era alguém a ser subestimado. Enquanto isso, no quartel-general da marinha. Após ouvir a chegada de Blaze, Sengoku se levantou de seu assento e quase xingou em voz alta. O que ele está fazendo lá? Como ele recebeu a notícia? Sengoku franziu a testa e descobriu que não era impossível saber, considerando a reputação atual de Blaze. Certifique-se de que ele não faça nada estúpido e mantenha-o no navio, ordenou Sengoku através do Denden Mushi. Ao ouvir o comando, o fuzileiro responsável pela comunicação gaguejou. Ash, almirante da frota Sengoku, é o vice-almirante Blaze, não podemos. Diga a ele que é uma ordem do almirante da frota. Dizendo isso, Sengoku encerrou a comunicação rangendo os dentes. No navio de Barba Branca é informado da chegada de Shanks, como na série original. Shanks embarcou no navio de Barba Branca enquanto Marco ordenou que os recém-chegados entrassem no navio. Mas era tarde demais, pois alguns dos piratas de Barba Branca começaram a cair com um baque alto. A cada passo que Shanks dá, o seu haki conquistador aumenta em um nível. Quando ele finalmente alcança o deck do inimigo, seu haki atinge o pico do limite. Oh, que momento! Eu não disse que seria emocionante assistir? Blaze exclamou. Regis e Kuina, que estavam atrás dele, também assistiram à grandeza, a entrada avassaladora de Shanks. Desta vez, eles concordaram com Blaze. Foi incrível assistir. Barba Branca e Shanks conversavam cara a cara enquanto saboreavam o vinho trazido por Shanks quando os homens de Barba Branca deixavam o navio. Não sei o que deu errado, mas depois de alguns minutos de discussão, ambos os Yonkou entraram em choque. Bum! Com a colisão, a nuvem acima se separou com o impacto. Depois de um segundo, uma poderosa onda de choque haki passou por todos, nocauteando alguns.
Ao contrário das expectativas, Barba Branca e Shanks não entraram em uma batalha em grande escala. Eles encerraram a discussão com o último confronto. Capítulo 229. Depois de alguns dias, Marineford, Blythe e sua unidade chegaram ao quartel-general depois de assistir ao confronto entre Barba Branca e Shanks, quando o almirante da frota Sengoku chamou de volta. Quando Blythe pôs os pés na sede, ele viu Akainu saindo de seu escritório. Percebendo Blythe, Akainu também parou no meio do caminho. Enquanto ambos se olhavam, a tensão surgiu no ar. A temperatura subiu alguns graus. Embora ele tenha espancado Akainu 2 anos atrás, foi disfarçando seu rosto. Como fuzileiro naval, já faz quase 10 anos desde que Blythe conheceu Akainu pela última vez. Naquela época, ele foi espancado até a morte pelo outro grupo. Regis, que está atrás de Blythe, suava, sentindo a inquietação no ar. Quanto a Kuina, ela não pensava muito em Akainu. Sakazuki, você está bem. Blythe sorriu. Ele podia dizer que o haki de Akainu tinha crescido desde a última vez que o viu. Possivelmente, cresceu depois da última surra. Blythe, Akainu cerrou os dentes levemente. Ele estava ouvindo seus feitos há algum tempo, então sabia o quão forte Blythe era. Mas ele não conseguia aceitar. Na verdade, ele se arrepende de não tê-lo matado quando teve a chance. Você está se arrependendo? Sentindo as emoções de Sakazuki, Blythe riu. Bufo, não pense que você está acima de todos depois de derrotar Barba Branca. Ele já estava velho com um passo para o túmulo. Sakazuki bufou. Quer tentar? Blythe estreitou os olhos, exercendo pressão sobre Sakazuki. Eu quero. O braço direito de Sakazuki se transformou em magma furioso. Vocês dois, parem com isso. Sengoku chegou na hora certa e interveio, evitando que a situação piorasse ainda mais. Blythe não estava interessado em lutar contra Sakazuki, que já havia perdido para ele. Mandando Akainu embora, Sengoku levou Blythe até o escritório do almirante da frota enquanto Kuina e Regis ficaram do lado de fora. Dentro do escritório, Sengoku estava sentado em sua cadeira enquanto Blythe estava sentado em frente. Você sabe sobre o passado do Ace, certo? Sengoku perguntou de repente. Sim, Blythe respondeu calmamente. Você sabe que tipo de impacto isso causaria quando o mundo descobrisse que Ace é filho de Roger? Sengoku perguntou com as mãos sob o queixo. Blythe percebeu que Sengoku está falando sério. Ele deveria estar. Um filho não é responsável pelo crime de um pai. Termina com a morte de Roger. Blythe respondeu e perguntou. Como você sabe sobre Ace? Garp-san não revelará esse tipo de coisa. Uma hora atrás recebemos uma ligação dos piratas do Barba Negra. O antigo membro dos piratas do Barba Branca, Teas, que se autodenomina Barba Negra, nos contou essa informação. Ele capturou Ace. Após alguma investigação, confirmamos que a informação era verdadeira. Garp também reconheceu que Ace é filho de Roger. Sengoku informou. O governo mundial quer executar Ace publicamente e erradicar a linhagem de Roger. Vamos, Sengoku-san. Dê isso para outra pessoa. Eu não sou idiota. Blythe revirou os olhos. Tudo bem, tudo bem. Além de erradicar a linhagem de Roger, é uma demonstração de poder e uma demonstração da autoridade de Marine. Sengoku deu de ombros. Você quer eliminar o Barba Branca. Blythe expôs o ponto crucial. Eu sei que você tem algum relacionamento com Ace. Sengoku esticou as palavras. Ele não ousou planejar a execução de Ace sem saber os pensamentos de Blythe. Ele sabia o quão forte Blythe era. O forte tem que ser respeitado. Não vou interferir a menos que Garp-san me peça para fazer algo. Entendendo a situação de Sengoku, Blythe deixou sua posição clara. Ótimo. Sengoku soltou um suspiro de alívio e falou. Barba Negra Tea será declarado Senhor da Guerra do Mar, como sucessor de Crocodile, assim que ele entregar Ace aos fuzileiros navais. O que você quer que eu faça? Proteja Ace e mande-o para Impel Down. Embora tudo seja mantido confidencial, não quero arriscar. Sengoku falou. Se Barba Branca souber da prisão de Ace antes de fazer os preparativos necessários, o resultado pode ser desastroso. Ótimo. Blythe concordou e saiu do escritório de Sengoku. Logo após sua unidade deixar Marineford, eles foram informados do local de troca para Ace. Para o espanto de Blythe, é na Ilha Banaro que Ace e Barba Negra deveriam ter lutado. Barba Negra Teas. Esse cara é muito confiante. Devo matá-lo? Blythe pensou. Ilha Banaro. A ilha inteira foi destruída após a batalha entre Ace e Barba Negra. Agora, era apenas uma ilha simples, sem cidade ou pedras. O governo mundial nos dará a posição de Senhor da Guerra depois que entregarmos Ace? Perguntou Jesus Burgess. Bem, eles deram a palavra. E nós mostramos nosso valor com força e informações inestimáveis. Lafitte falou. Teas, seu bastardo. Mate-me. Ace xingou, um pouco fraco para se mover. Ser mantido cativo dentro do domínio sombrio do Barba Negra não é uma boa sensação. Oh, Ace, você acordou. Zé eu não vou te matar. Você é muito valioso. Vou te entregar para os fuzileiros navais. Barba Negra riu alto. Capitão, um navio da marinha está se aproximando. Disse Valgur, que estava de vigia. Véia, quem a marinha enviou? É um almirante? Jesus Burgess perguntou. É o vice-almirante Blythe. Valgur respondeu com olhos brilhantes. Quem no mundo não conhece o homem mais forte do mundo, Blythe? No início, não foi reconhecido pelo mundo, mas com o passar do tempo, as pessoas gradualmente começaram a aceitá-lo, porque não havia nenhuma pessoa forte que pudesse reivindicar o título dele. Você tá falando sério? Droga, que diabos. Esse cara é um problema. Vamos sair daqui. Deixem o Ace aqui. Barba Negra saiu com sua equipe às pressas. Porra, eles o mandaram só para uma troca. Capitão, ele é tão forte assim? Perguntou Burgess. Ele é assustadoramente forte. Eu estava lá em Moby Dick quando ele derrotou Barba Branca. Aquela batalha foi de abalar a terra. Barba Negra contou.
Embora a condição de Barba Branca não fosse das melhores, Barba Negra acredita que mesmo se Barba Branca estivesse no auge, Blaze ainda o derrotaria. Como um homem astuto, Barba Negra conhecia bem sua força. Somente quando ele alcançasse seus objetivos ele pensaria em se opor a Blaze. Quando Ace ouviu o nome Blaze, as memórias de East Blue apareceram em sua mente. Depois de pensar em Barba Branca, lágrimas escorreram de seu rosto. Oyagi, por favor, não faça nada estúpido. Logo após Barba Negra partir, Blaze desembarcou na ilha junto com sua unidade. Kuina, Regis, vasculhem a ilha inteira. Se avistarem Barba Negra, me informem. Depois de caminhar até o centro da ilha, Blaze viu Ace caído fracamente no chão, com ferimentos por todo o corpo. Ace, faz um tempo desde a última vez que te vi. Blaze andou até Ace e falou. Blaze. Ace gritou fracamente e se levantou. Ele não lutou como se estivesse esperando ser algemado. Você não fez nada de errado, Ace. É o mundo que está errado. Blaze expressou seus pensamentos e acenou com a cabeça para os soldados. Eles o prenderam com algemas de pedra do mar e o levaram para dentro do navio da marinha. Naquele momento Regis e Kuina voltaram e reportaram. Blaze-san, não há sinal de Barba Negra e sua tripulação. Acho que eles partiram depois de ver você no navio. MN. Vamos lá. Capítulo 230. Impulsionar para baixo. O navio de guerra da marinha podia ser visto atracado em frente à entrada de Impel Down. A unidade de Blaze levou alguns dias para chegar a Impel Down. Blaze desceu da nave junto com Regis e Kuina enquanto os soldados da marinha sob seu comando escoltavam Ace. Vice-almirante Blaze, você está aqui. O quartel-general nos notificou sobre o prisioneiro. Magellan, diretor-chefe do Impel Down, estava esperando por ele na entrada com seu pessoal. Magellan. Blaze assentiu. Não é a primeira vez, ele já veio aqui muitas vezes escoltando criminosos. Por outro lado, Magellan era respeitoso com Blaze. Ele respeita a força deste último e sua habilidade de deter inúmeros piratas vagando pelo mar. Com Magellan liderando o caminho, eles desceram para o andar inferior pelo elevador. Ao longo do caminho, gritos, súplicas, lamentos, todos os tipos de sons podiam ser ouvidos conforme eles passavam por cada andar. Magellan explicou cada andar. Embora Blaze tivesse vindo a Impel Down antes, foi apenas para entregar os criminosos. Ele nem sequer visitou o primeiro andar. É a primeira vez que ele realmente entra em Impel Down. Em poucos minutos, eles alcançaram o nível mais baixo de Impel Down, Inferno Eterno. É onde prisioneiros insanamente poderosos que cometeram crimes graves ou são considerados ameaças ao governo mundial são mantidos. Criminosos aqui são basicamente apagados da história. A prisão originalmente silenciosa ganhou vida com a chegada repentina de visitantes. Não é o chefe guardião Magellan? Você ainda não morreu. Um pirata foi ridicularizado. Outro xingou. Vá para o inferno, seu monstro diarreico. Todos protejam seus narizes. Vocês podem morrer com um cheiro repentino. Ha. Risadas se espalharam pelo chão. Este não é o vice-almirante Blaze? No dia em que eu sair, eu te mato. Um pirata cuspiu violentamente. Após ser capturado por Blaze, ele foi enviado para este lugar infernal. Quanto a Blaze, ele nem se lembrava dele, mas suas palavras comoveram todo o salão. O quê? Blaze está aqui. Onde ele está? Eu vou matá-lo. Não, eu sou quem vai matá-lo. Outro pirata gritou. Barulhento. Blaze apertou os olhos enquanto seu haki rompia. Uma opressão aterrorizante ardia em todas as direções, e a tremenda produção de haki derrubou 90% dos criminosos mantidos no inferno eterno. Que haki poderoso! Magellan arregalou os olhos diante da demonstração de poder. É preciso entender que criminosos presos no inferno eterno não são pessoas normais. Todos eles são criminosos poderosos com recompensas aterrorizantes. Ainda assim, eles não conseguiram resistir ao haki de Blaze. Blaze! Um grito rouco atraiu a atenção de Blaze. Quando ele olhou para a fonte, viu um homem enrugado com uma perna faltando, mantido em uma cela individual. Você é Speed, certo? Você está bonito. Foi como ontem, mas já faz quase 10 anos. O tempo é uma coisa cruel. Blaze riu como se estivesse encontrando um velho amigo. Tosse. Tosse e Speed rugiu e explodiu com o haki do conquistador. Eu vou te matar. Que haki fraco. Blaze comentou e acenou com a mão direita. Uma flecha preta se atualizou e perfurou o peito de Speed num piscar de olhos. A força carregou o corpo de Speed e o empalou no chão. Depois de um momento, seu corpo deslizou para o chão sem vida. Mesmo na morte, seus olhos se fixaram em Blaze com ódio furioso. Não é um problema, certo? Blaze perguntou a Magellan. Magellan balançou a cabeça. Eles são apenas criminosos. Não importa se eles morrem. Pessoas como Crocodile, Redfield, Bullet, Wold e alguns criminosos cruéis ficaram impressionados com a força de Blaze. Agora mesmo, se não estiverem errados, deveria ser o haki dos reis. Mas é a primeira vez que eles percebem que o haki pode ser exercitado dessa maneira. Que pessoa forte. Todos pensaram. Sua aura avassaladora os manteve quietos. Com o chão finalmente quieto, Ace foi detido em uma cela solitária. Blaze olhou para Ace, cujas mãos e pés estavam algemados por amarras de pedra do mar. Com alguns ferimentos sérios, ele parece mal. Blaze, me mate. Por favor, Ace implorou em seu estado de vergonha. Não posso e não farei isso. Blaze balançou a cabeça e pensou silenciosamente, não se preocupe, Ace. Você não morrerá e se nada der errado, Barba Branca também não será morto. Certificando-se de que tudo estava bem, Magellan levou Blaze de volta ao topo. Após deixar Impel Down, o navio de guerra da marinha de Blaze zarpou para Marineford quando Sengoku chamou de volta. Os últimos dias são certamente tão agitados, me fazendo correr aqui e ali sem descanso. Blaze balançou a cabeça e chamou Regis e Kuina. Vou ficar fora por 1 ou 2 horas. Se houver alguma emergência, vocês sabem o que fazer. Instruindo-os, ele desapareceu da nave. Depois de alguns minutos, Blaze reapareceu na ilha Down e apareceu ao lado de Madara.
Madara, é hora de você fazer o movimento, Blaze falou e entregou a ele um pequeno frasco que tinha 2 gotas de líquido dourado. Não é nada além de sangue de Deus feito por Blaze, misturado com energia solar. Como planejamos antes, assim que a execução pública de Ace for divulgada no jornal, vocês podem entrar em contato com Barba Branca, Blaze falou. Finalmente eu estava ficando entediado recentemente. Os olhos de Madara se transformaram no Mangekyou Sharingan Eterno, enquanto ele mostrava uma expressão animada. Tenha cuidado ao contatar Barba Branca, ele é bem teimoso e orgulhoso. Claro, não tão orgulhoso quanto você. Blaze explicou. Considerando a personalidade dos 5 anciões, eles não o deixam participar da Guerra da Cúpula, pois isso aumentaria seu prestígio entre os fuzileiros navais. É por isso que ele preparou o sangue de Deus. Com isso a força de Barba Branca talvez seja até melhor do que em seu auge. O que vai acontecer quando Barba Branca atacar Marineford? E se Madara se juntar a Barba Branca? Não seria nada além de desastre. Haverá baixas, mas a guerra não pode ser vencida sem sacrifício. Os fuzileiros navais precisam entender que só ele tem força para deter Barba Branca e Madara. Só ele pode acabar com a guerra e salvar os fuzileiros navais da destruição.